Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado, dispensa apresentações, Patrício Pitbull, muita coisa pra gente falar, Pitbull, a venda do Bellator para a PFL, futuro em jogo, tem muita coisa para rolar embaixo dessa ponte, mas antes, como sempre, seja bem-vindo por aqui, tá tudo em ordem por aí, como é que estão as coisas? Sempre uma honra. Muito obrigado, para mim é satisfação, se puder estar falando alguma coisa aí das novidades que está acontecendo, agora com essa bomba aí, né, que o Bellator foi vendido. A gente já sabia alguns detalhes, mas estava tudo muito por debaixo do pano. Mas é isso. Vamos falar bastante sobre isso, só lembrando para a galera se inscrever aqui no canal, ativar o sino, deixar o like, tudo aquilo que vocês sabem que é importante para continuar dando aquela moral. Para quem não está por dentro, foi confirmado. Depois de muito tempo, né? A gente já ouviu muitas conversas sobre a possível venda do Bellator, foi confirmada uma, podemos dizer, fusão, né, com a PFL. Antes de falar sobre isso, Pitbull, como é que você resume a sua trajetória no Bellator? Também se considera o maior de todos os tempos? Acho que não tem muita discussão em relação a isso, né? Qual que é o resumo que você faz agora que a organização acabou, né? Bom, só até agradecer ao período que passei lá no Bellator, eu assinei em 2009, né? A minha primeira luta foi em março de 2010, então tive a oportunidade de chegar lá invicto, eu cheguei com 14-0 lá. Fiz grandes lutas, disputei títulos, venci, perdi, tive a chance de me recuperar de algumas derrotas significativas que me fizeram melhor lutador, melhor pessoa. Tive a oportunidade de colocar o meu irmão na organização, vi ele brilhar como campeão mundial peso leve, pois ele teve toda uma trajetória, assim como eu tive, ele se machucou um pouco mais que eu. Então, hoje, posso dizer com menor sombra de dúvida, o maior ídolo que eu tenho no esporte de combate é meu irmão, ainda mais depois dessa luta que eu vi ele dar tudo por 25 minutos, né? Saiu com a derrota, mas o que significa pra gente é o guerreiro, o querer fazer, ele querer muito. Tive também a chance de colocar inúmeros atletas, já Pitbull Brothers, vários lutadores do Brasil. Então, para mim, foi sucesso total. O Bellator agora ele passa a ser um braço do PFL, ele não foi extinto de uma vez, né? Ele passa a ser um evento que vai ser recolocado em patamares fora dos Estados Unidos, quer dizer, ele vai rodar os continentes com o nome de Bellator, e cada luta, cada evento do Bellator que tiver, cada show que tiver, vai ter 2 disputas de cinturões, mas eu acho que é isso. Aquele Bellator que a gente está acostumado a ver, 20, 30 edições por ano, não tem mais. Vai ser só edições especiais e agora faz parte do PFL. Eu vou voltar nessa questão sobre quais são as mudanças que vão impactar nisso para a galera ficar ciente, mas só para a gente terminar essa parte da sua trajetória na organização, como é que foi o processo de aceitação dessa mudança, né? Por mais que a gente já escutasse muitos burburinhos, conversas há alguns meses, a gente já até falou sobre isso aqui no canal, inclusive, no início do ano, mas como é que foi o processo de aceitação que agora é em definitivo, né? Imagino que seja um choque, né? Uma organização que mudou a sua vida, mudou a vida da sua família, da equipe, e agora desfazer dessa maneira. Como é que foi para você? A gente não sabe o impacto ainda, digamos que financeiramente falando, sobre o que isso vai nos trazer. Nós estamos agora com a expectativa de que os nossos lutadores se mantenham na organização. A gente não sabe o que realmente vai acontecer de fato com os lutadores, que eu acredito que vai sobrar lutador, né? São 2 organizações se fundindo, então os executivos vão ter muitas pessoas aí contratadas. Eu não sei até que ponto isso é viável, se falando da parte empresarial. Mas a gente fica na expectativa de que se mantenha, que o Bellator, junto com o PFL, faça um bom mercado. Eu acho que já está o assunto da mídia, né? Eu acho que o mais importante do momento no esporte é esse. E a expectativa é a melhor. Vamos ver, estou curioso. Se não está exclusivo para você aqui, amanhã eu estou viajando, estou indo para Washington, D.C., né? Vou estreitar os laços com a nova organização, com os novos donos, com os novos executivos, os novos matchmakers, que a gente vai ter que ali estar conversando com eles o tempo inteiro. Então estou indo para lá, vai ter a disputa de Gabriel Braga contra o peruano, a qual a gente Sexta-feira são as finais da PFL, né? E vocês vão para lá agora. Isso. Então eu estou indo para lá provavelmente para ver quem vai ser o próximo desafiante, que eles vão colocar um evento em fevereiro de campeão contra campeão. Ele vai chocar os campeões do Bellator contra os campeões do PFL, e sexta-feira a gente está indo para lá. Pô, isso é legal demais. Até em relação a isso, você citou a questão do contrato do Bellator. Eu ia te perguntar isso, acho que você já adiantou que ainda não sabe como é que funciona, né? Por exemplo, o Jonas Bilharinho assinou com o Bellator recentemente
acabou nem estreando. Nesse caso é relativo, o contrato renova automaticamente, é rompido. Por exemplo, o seu e do seu irmão, como é que fica essa situação? Eles já chegaram a falar alguma coisa? Não sei, mas eu acredito que o contrato, como a empresa foi comprada total, eu acho que o contrato ele continua válido. O novo dono ele assume essas responsabilidades. Assim eu entendo. Eu não sei como é que é a jurisprudência dos Estados Unidos e como é que está esse contrato em relação a nova participação de um dono, porque o Bellator ainda é do antigo dono. Parte do Bellator ainda é do antigo dono. A Paramount, né, que faz filmes. Sim. Então os caras eles não detêm mais a maior porcentagem. Eles venderam a maior porcentagem, mas eles continuam donos e eu acho que o contrato vigente ele ainda é válido. Em relação ao nome, você sabe como é que vai funcionar? Você citou aí essa questão de alguns eventos do Bellator vão ter disputas de cinturão. Como é que vai ser essa questão para o pessoal entender mesmo? Vai ter um nome em parceria? Se vai alterar? Se o nome Bellator vai continuar existindo, não vai mais? Como é que vai funcionar essa parte? Então, eles vão operar com as duas marcas. Ele vai operar com a marca Bellator e com a marca PFL. E o Bellator ele vai ser uma super edição, digamos assim. Vão ser apenas 8 por ano. Cada edição que tiver, cada show que tiver, 2 títulos mundiais serão colocados em jogo e todos os atletas de ambas as organizações eles poderão transitar entre elas. O cara do Bellator pode ir para o PFL, o cara do PFL pode ir para o Bellator e vice-versa. Mas quem disputa o GP pode participar desses cards? Esses cards do Bellator não vai ser o GP de classificação da PFL, né? Vai ser um card à parte. Eu entendi como um card à parte. Basicamente é isso que... Ainda tem algumas questões que a gente precisa saber como é que vai ocorrer, mas basicamente foi isso. Você viaja amanhã, né? No seu caso, já começaram as negociações? O pessoal já mandou algum e-mail, alguma mensagem? Você já tem alguma ideia do que vai ser de você daqui para frente, profissionalmente falando, no contrato de luta? Bom, o meu contrato, como eu acredito que ele permanece o do Bellator, né? Que a empresa foi comprada, e esse contrato é vigente, então não muda nada. Muda agora só o cenário de adversários que eu vou enfrentar. Estava na fila Jeremy Kennedy e Aaron Pico. E eu acredito que agora eles vão ter que dar uma segurada. A gente tem já o dono do PFL anunciando que vai fazer um evento em fevereiro e que esse evento em fevereiro vai chocar os campeões. Então será um evento histórico entre campeões. Então para mim é muito interessante, eu estou na expectativa desse combate. A gente fala sobre isso, eu queria que você me desse 2 cenários aqui. O que pode ser mais difícil de toda essa transformação, os pontos negativos, né, dessa fusão, no caso, a gente falando, e pensando pelo outro lado, tendo uma visão otimista, quais seriam os pontos positivos agora com a venda confirmada? Ponto negativo. Muitos lutadores, eu acredito que eles vão deixar filtrar e botar mais os tops, que acaba sendo algo bom também para o público, não para os lutadores, que alguns, na minha visão, poderão ser cortados. Ponto positivo, a gente vai ter o crossover o tempo inteiro entre organizações. Esse é o passo que o MMA precisava dar e uma tecla que eu tanto bati. E eu acredito que a parceria com o Rising vai se permanecer e os caras do PFL me parecem um pouco ousados. Eu acho que eles estão abertos a enfrentar outras organizações também. Então eu acho que esse passo é importante e o esporte merece isso. E vamos ver, né? Você tinha falado, a gente gravou no início do ano, se não me engano foi em abril ou maio, você citou que, de repente, era o momento de você ir para o UFC, se testar lá, se caso fosse confirmada essa venda do Bellator. Agora que foi confirmada, você continua com a mesma ideia, repensou, os planos mudam naturalmente, né? Como é que está para você essa questão? Se você tivesse num caminho e tivessem dois lados, um lado da PFL e o lado do UFC, qual caminho você trilharia agora, Pitbull? Bom, o meu amor platônico é pelo Bellator. Eu não me acostumei ainda e você me chamar como lutador do PFL, eu acho, para mim soa até estranho. Eu tenho amor à minha camisa, tá aqui, ó, vim representando. Sim. Mas eu preciso sentar com os dirigentes, com os executivos e saber qual é a ideia dos caras antes de dar uma negativa. Não é novidade, né? Eu dei entrevista falando que eu tenho interesse que minha carreira merece a ida ao UFC, esse interesse não morreu. Mas eu preciso tentar com os caras e ver qual a ideia deles, o que eles têm para oferecer, se a gente consegue, né, dar os passos que nós estávamos dando na organização anterior. E é isso, a gente tem que agora ter um pouco de calma e saber o que tem pela frente. Mas o primeiro passo, está confirmado que é essa disputa de
de título, uma defesa, no caso, contra o vencedor do GP agora que rola dia 24, o Gabriel ou o peruano, tomara que seja o Gabriel, vamos torcer para ele. Isso já é confirmado. Em fevereiro, provavelmente, você vai estar lutando ou é uma ideia também ainda? Bom, ele deu uma entrevista a Ariel Helwani, ele falou que em fevereiro sairia esse evento de campeão contra campeão. Só que eu não sei se encaixa como uma defesa de título, porque seria talvez uma unificação de títulos. Você fala sobre sentar e resolver algumas questões com o UFC, ou com seus empresários, para ver se uma ida para o UFC seria viável, né, no caso. O que seria, mais ou menos, o que te prende para falar, bom, depende disso aqui, se isso der certo, se isso não der, quais seriam as condições para você, de repente, assinar com a organização da Dana White? Jogou pesado, hein? Mandou bem. Porque, Cara, eu acho que nada me faria negar esse contrato, na verdade. Porque não é só dinheiro. Eu já sei que a demanda o volume de dinheiro não é tão alto do que os lutadores dizem, mas é... Principalmente do que você recebe, né? Isso. Eu sou tratado do Bellator como realeza, né? Tem toda uma história aí, 11, vou fazer 14 anos de Bellator agora. Então, já fiz algum bom dinheiro, já consegui proporcionar para minha equipe, para minha família e para muitas pessoas mudar a realidade de suas famílias através dessa organização, mas é mais algo sobre o legado, sabe? Então, eu tenho que ter calma, deixar um pouco a formação de lado e também ver pelo lado do negócio. Mas tem esse lance forte aí do meu legado que, para mim, é muito importante e eu não quero ser um velho frustrado, pelo amor de Deus. Trabalhei muito para, no final das contas, ficar com esse sentimento. Esse sentimento, você fala, é de falta de pô, preciso lutar lá? É algo nessa linha? Ter tido a chance de poder ter ido lá e não ter ido, entendeu? Mas vamos ver. Não descarto permanecer no PFL Bellator, não. Não descarto. Não descarto 100% não. Mas o meu coração tá dividido. Acho que pelo jeito que você falou, pela risadinha, acho que teremos novidades interessantes em breve em relação a isso. Você acha que a migração para o UFC, Pitbull, você pode ter tido a oportunidade de ter ido antes, caso ela se concretize, né? Vamos ter que esperar os próximos passos tudo certinho. O timing é o ideal? Muita gente fala, pô, meu Pitbull de repente poderia ter ido um pouco antes. Como é que você vê essa questão de esse ainda é o timing, já chega batendo de frente ali com o Volkanovski, com quem quer que seja o campeão na época? Como que você vê a questão do timing dessa mudança para o UFC? 36 anos, né? 36 anos, permaneço como campeão do Bellator na minha categoria. Perdi na categoria de baixo, eu posso citar aqui inúmeros motivos, mas não vou citar, do porquê essa derrota pode ter culminado. Também perdi na de cima, recentemente, para um japonês, uma categoria fora também da minha. Posso citar a minha cirurgia, o comprometimento que eu estava, o nível de comprometimento que eu tinha no meu desempenho por causa disso, mas não quero falar sobre isso agora. Foi a primeira vez que eu fui nocauteado em mais de 20 anos de carreira, nunca fui nocauteado nem na academia, então meu queixo já é bom. Foi finalizado por Egema aqui, porque o árbitro interrompeu, eu não bati, nem apaguei, estava em pé, então ainda não também tive essa proeza de ser pego nesse sentido. Fiquei curioso com os lutadores do UFC e fui dar uma olhada na idade dos caras e qual o ano que os caras tinham nascido, e aí eu vi o cara do momento, o Poatan, nasceu no mesmo dia, mês e ano que eu. Então estamos bem na fita aí. O cara tá com 36 anos e a gente tá em empate. No mesmo dia também? Mesmo dia, 7 de julho de 87. Que coincidência, isso eu não tinha visto. Eu não acredito em coincidência não, viu? 2 campeões mundiais do mesmo empresário brasileiro, acho que tem uma coisa estranha por aí, mas vamos ver, vamos descobrir o que é. Isso é legal, o joinha, né, no caso, né, para o pessoal entender. Legal. E duplos campeões, né? Você duplo campeão no Bellator, ele duplo campeão no Glory, né? Isso é interessante também. Exatamente. Muito, para a gente terminar aqui, Pitbull, muito se fala sobre agora essa questão de, pô, a PFL e o Bellator vão juntar forças para bater de frente ali com o UFC na questão comercial e tudo mais. Como é que você vê essa questão? Você vê como uma possibilidade real mesmo de isso diminuir o monopólio ainda mais do UFC, ou não, ou um caminho inverso por ter menos organizações, no caso, né, menos opções para os lutadores, já que naturalmente o cartel acaba se enxugando. Como é que você vê essa questão da fusão para bater de frente com o UFC? Matematicamente falando, os lutadores mais ranqueados do mundo, 30% estão no UFC, 30% estão no Bellator / PFL. Então meio que empatou nesse quesito. Agora é fazer a máquina realmente
de moer midiática acontecer. Tem muito trabalho pela frente, não vai ser da noite por dia. Exato. Da noite por dia, então a gente sabe que vai ter que acontecer um grande volume de mídia. A gente tem o youtuber lá, Jake Paul, a gente tem Ganu, que está chamando muita atenção depois da lançamento de boxe que ele fez. Então, tem umas ferramentas boas ali. Né? A gente sabe que tudo pode acontecer, mas o momento agora é de batalha, de brigar por isso. E quanto mais organizações, no meu ver, melhor. Como você falou, tirando o Bellator da jogada e colocando o Bellator e o PFL junto, meio que queima ali as possibilidades dos lutadores poder irem para mais organizações. A gente meio que fica limitado entre o UFC, Bellator / PFL, One e Rising. Aí KSW e entre outros, mas os de grande destaque são esses que eu falei. Então meio que a gente ficou nessa limitação agora, infelizmente. Essa é a realidade. Teremos que ver como é que vai ser o desenvolvimento, inclusive pedindo para a galera se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sino, acompanhar o Pitbull, continuar acompanhando o canal, porque obviamente qualquer novidade a gente vai aparecer por aqui novamente para falar, seja em resenha ou seja novamente batendo papo com o Pitbull. Obrigado pelo tempo, sempre muito solícito, te mandei mensagem aí na correria, parou para atender, então brigadão, boa viagem amanhã, só deixar um recado para a galera, que podemos esperar em breve novidades. Valeu, Laerte, muito obrigado, para mim é satisfação, como eu falei, e aí galera, fica ligado, ativa o sininho aí, se inscreve no canal que vai vir novidade por aí, com certeza.